Inflação nas mínimas dos últimos vários meses. Arcabouço fiscal, pelo menos a proposta inicial, finalmente conhecida. Será que agora a taxa Selic vai cair? É isso que a gente vai falar nesse vídeo. Antes de começar, eu vou te fazer um alerta aqui. No dia 24 de abril, a plataforma da Finclass, a maior plataforma de educação financeira e investimentos do mundo, completa 2 anos e você vai ter a oportunidade de assinar com um belo de um desconto. A assinatura custa R$ 59,90, vai para R$ 29,90. Além disso, você garante o ingresso para o evento físico que vai acontecer no ginásio do Ibirapuera e olha só, hein? Presencial. Então eu vou estar lá junto com você. A melhor oportunidade do ano para você assinar a Finclass, garantir isso que eu falei e mais 6 bônus exclusivos. Então aproveita, clica aqui embaixo, se inscreve para o Finday. Agora vamos lá, né? Vamos falar aí sobre o que a gente está observando no Brasil nos últimos dias. A gente veio observando alguns movimentos interessantes. Que movimentos são esses? Queda dos juros futuros. O que indicam esses juros futuros? Indicam que a expectativa de Selic, CDI no Brasil nos próximos anos está caindo. E por que esse movimento veio acontecendo nos últimos dias? Acho que tem 2 fatores que a gente precisa ressaltar. Um é a desaceleração relevante da nossa inflação. A gente divulgou a inflação oficial de março e o IPCA, que é o nosso indicador oficial de inflação, acumula uma variação nos últimos 12 meses de 4,65%. Então, nos últimos 12 meses, essa foi a inflação oficial do Brasil. Uma inflação que a gente não observa há bastante tempo. Tenta resgatar na sua memória qual foi a última vez que você viu a inflação acumulada em 12 meses nesse patamar. Posso te garantir, faz bem mais de um ano. E tem um outro fator. O nosso Banco Central, na sua última ata, no seu último comunicado, disse o seguinte: olha, a gente precisa, tem um fator muito importante que a gente precisa conhecer para reduzir a taxa Selic, para reduzir a nossa taxa básica de juros. O que é isso? Qual que vai ser a nossa regra fiscal daqui para frente? Ou seja, eu como autoridade monetária, Banco Central, eu presidente do Banco Central, representando diretores, corpo técnico aqui do Banco Central, nós precisamos conhecer qual que vai ser a regra de equilíbrio das contas públicas do Brasil, para que aí sim a gente tenha uma decisão, uma visão mais apurada do que deve acontecer com a inflação a médio e longo prazo. E aí a gente toma uma decisão mais assertiva no que tange aos juros. A proposta de arcabouço fiscal, que vem substituir a regra do teto de gastos, foi apresentada. E aí, qual que foi a leitura do mercado? Acho que tem 2 leituras importantes aqui quando a gente fala da apresentação do arcabouço fiscal. Um é de economistas. Quando a gente observa, a opinião de economistas, quando eu digo economistas, é aquele economista mais acadêmico, que trabalha em alguma faculdade, alguma universidade, a gente tem 2 visões diferentes, A gente tem uma visão ali mais alinhada com o que a gente chama de visão desenvolvimentista e uma visão aqui mais alinhada com o que a gente chama de ala liberal. Então, do ponto de vista do pessoal desenvolvimentista, mais alinhado a uma questão desenvolvimentista, foi um arcabouço fiscal muito positivo, Você limita o crescimento das suas despesas até um determinado nível de crescimento das suas receitas, porém, você garante ali um crescimento das suas despesas, um aumento da participação do Estado dentro de algumas esferas importantes, segundo essa visão aqui econômica. Do segundo lado, os liberais criticaram dizendo o seguinte: olha, isso é menos do que o Brasil precisa para estabilizar sua dívida pública de uma vez por todas. Esse é o lado dos economistas. Mas aqui tem o lado, a visão do mercado. O que é a visão do mercado, Gui? É o que o mercado esperava do arcabouço fiscal desse governo. E eu posso te dizer que o movimento do preço dos ativos está muito mais relacionado ao que esse lado aqui esperava do que de fato o que economistas acadêmicos estão dizendo por aí. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque o mercado tinha uma expectativa para um arcabouço fiscal muito mais frágil, digamos assim, do ponto de vista de controle de gastos, de controle do endividamento, do que de fato foi apresentado. Então, pode não ser a melhor proposta, a mais rígida, do ponto de vista de estabilizar a nossa dívida pública. Porém, ela veio melhor do que o mercado esperava. O Gui está dizendo então que o mercado falou que a proposta de arcabouço fiscal foi muito boa? Não!
de novo, tudo depende das expectativas. A expectativa era um arcabouço fiscal muito mais frágil, rígido, do ponto de vista de equilíbrio das contas públicas, do que efetivamente foi apresentado. É a mesma coisa que se eu te dissesse o seguinte, olha, mercado espera para a Petrobras um prejuízo de 20 bilhões nesse ano. A Petrobras vai e apresenta um prejuízo de 10 bilhões de reais. O que você acha que vai acontecer com o preço da ação? Vai cair porque a empresa teve um prejuízo? Não. Por quê? Porque o mercado esperava 20 bilhões de reais de prejuízo e veio um prejuízo de 10 bilhões. Nesse sentido, o preço da ação deve subir, mesmo tendo observado um resultado, um prejuízo. A precificação dos ativos, o preço dos ativos, a movimentação do preço dos ativos depende muito de qualquer expectativa e do que é apresentado. Não dá pra gente dizer que a proposta de arcabouço fiscal veio pior do que o mercado esperava, senão a gente estava observando piora no preço dos ativos no Brasil. E o que a gente observou desde a apresentação do arcabouço? A gente observou queda nos juros futuros, queda relevante no dólar e a gente observou elevação no preço dos ativos de risco, ações e fundos imobiliários. Ações e fundos imobiliários, eles respondem ali quando você tem uma queda nos juros futuros. Então, principalmente, eu destacaria 2 pontos que essa apresentação ela proporcionou. Queda no dólar, mas principalmente aqui queda nos juros futuros. Então o mercado entendeu que essa proposta apresentada, ela tira um cenário que até então estava em voga. Qual que é o cenário que estava em voga? Um descontrole total das contas públicas. E foi só os investidores, investidoras, economistas que trabalham em bancos e assets que tiveram essa percepção? Não, O próprio Banco Central teve essa percepção. Inclusive, em nota, ele colocou: o arcabouço fiscal tira o cenário mais catastrófico, digamos assim, da nossa perspectiva fiscal. Ou seja, tira o cenário de descontrole da dívida pública dos nossos possíveis cenários. Então, isso é muito importante. O Banco Central reconheceu que a proposta de arcabouço fiscal, ela tira um cenário mais dramático para a expectativa da nossa dívida pública. Poxa, Gui, então agora tranquilo. Então a gente tem uma inflação em queda, o IPCA ali em queda, a gente tem a apresentação do arcabouço fiscal melhor do que o esperado, o Banco Central reconhecendo isso, então a taxa Selic deve cair logo? Não necessariamente, porque o Banco Central também reconhece, investidores e investidoras também reconhecem que há um processo árduo ainda na aprovação, na discussão sobre como ele vai passar no Congresso brasileiro, Câmara dos Deputados e Senado Federal, até ser sancionado pelo nosso presidente da República. Então, o que acontece? Nos últimos dias, a proposta de arcabouço fiscal tomou um rumo um pouquinho diferente, tirando várias exceções da limitação do crescimento das despesas. E aí uma parte do mercado, uma parte dos economistas, entendeu o seguinte: olha, é a mesma coisa que se você estivesse querendo controlar o seu orçamento familiar, então você chega lá para sua família e fala: olha, família, vamos lá, A gente vai organizar aqui um ajuste fiscal, perfeito? Então a gente vai limitar o crescimento das nossas despesas aqui, frente ao tamanho do crescimento das nossas receitas, beleza? Todo mundo fala, beleza. Só que, pessoal, fiquem tranquilos, não vão estar limitados esses crescimentos o que a gente gasta com alimentação, o que a gente gasta com o videogame, o que a gente gasta com perfume, o que a gente gasta com maquiagem. Ou seja, se você não coloca uma limitação em vários pontos do seu orçamento familiar, significa que você não tem, de fato, uma regra de ajuste do orçamento familiar rígida. Essa é uma crítica que vários economistas, e aqui dentro do mercado, dentro ali da própria ala acadêmica, estão tecendo a essa proposta que foi apresentada no Congresso. Poxa, Gui, então esse é o fim do arcabouço fiscal? Não, de novo, uma discussão que vai acontecer entre governo, entre Câmara dos Deputados, entre Senado, entre economistas, entre sociedade, entre empresariado e tudo mais, tá? Acontece que o que foi apresentado no primeiro momento no Congresso não foi tão bem recebido quanto a proposta inicial que se discutia algumas semanas atrás. Qual que foi o resultado quando o governo apresentou a proposta com algumas exceções? E aí eu não estou falando, obviamente, alimentação e tudo mais. A resposta foi imediata. A gente está observando uma alta no dólar, mas principalmente a gente está observando uma alta relevante nos juros. Então dá uma olhada. No dia que a proposta do arcabouço fiscal foi apresentada para o Congresso, os juros de 10 anos no Brasil, os juros de longo prazo, estavam num patamar de 12%. E olha só, no pior momento, esses juros chegaram a trabalhar no patamar de 13,70%, o que é um nível relativamente muito alto. Mais alto aí dos últimos meses. E a gente, em poucas semanas, observou esses juros caindo para 12%. 2 dias da apresentação dessa proposta com essas exceções, nossos juros de longo prazo foi para
12,70%, devolvendo uma boa parte da melhora que levou algumas semanas para ocorrer em apenas 2 dias. Por quê? Isso, porque você para de transmitir uma confiança maior com a sua expectativa de endividamento. E aí os credores, que são investidores e investidoras, falam, poxa, com aquela proposta, eu emprestaria dinheiro para o governo brasileiro a uma taxa de 12% ao ano, até mais, a gente deveria observar isso caindo. Mas com essa proposta, eu acho que a expectativa agora é de subir a taxa de remuneração para eu emprestar meu dinheiro para o governo brasileiro por alguns bons anos, tá? Então a gente está vendo também uma alta no dólar e uma alta nas taxas de juros, o que consequentemente puxa os ativos de renda variável, ações e fundos imobiliários para baixo. Poxa, Gui, mas e aí, o Banco Central vai cortar ou não a taxa Selic? O Banco Central diz o seguinte, olha, eu preciso entender como essa proposta ela vai tramitar no Congresso, verificar quais vão ser as alterações, né, como que de fato ela vai ser implementada, para aí eu tomar uma decisão, né, mais parruda, mais assertiva. E além do mais, o Banco Central destacou, quando a gente observa a inflação corrente, a gente observa de fato, né, uma desaceleração. Só que as expectativas de inflação, que é o que de fato, que a taxa de juros que o Banco Central altera hoje, né, a taxa Selic hoje, tem o poder de mudar, não o passado, tem o poder de mudar o futuro, né? Elas estão subindo, estão acima da meta. Então o Banco Central falou, olha, se não tiver um arcabouço fiscal crível, que tem uma expectativa de fato de ajudar o nosso problema fiscal, nosso problema de endividamento, as expectativas de inflação vão continuar subindo. E aí a gente posterga o início de um ciclo de corte de juros. Não dá para cortar a taxa de juros com as expectativas de inflação para o próximo ano, que é o que o Banco Central olha e não o passado está correndo. O Banco Central está atento para o futuro, não para o passado, né? E quando a gente olha as expectativas de inflação, a gente observa as expectativas de inflação acima da meta, perfeito? Então é isso que o Banco Central quer ver. A aprovação de arcabouço fiscal que traga uma certa previsibilidade na expectativa de dívida pública e que assim faça com que as expectativas de inflação parem de subir, inclusive caiam, para que abra espaço para um corte da taxa Selic de maneira mais sustentável, tá bom? Resumindo, uma boa parte da expectativa de queda da Selic está dependente do que vai sair do nosso arcabouço fiscal. Se vier algo bem positivo no sentido de equilibrar as contas públicas, a gente deve antecipar um ciclo de corte de juros e, obviamente, ser um ciclo de corte de juros maior, tá? Do que se a gente observar um arcabouço fiscal mais flexível, menos rígido com o nosso endividamento público e, obviamente, a gente deve observar uma postergação do início do ciclo da queda Selic e também um ciclo de menor intensidade. Você, o que acha que vai acontecer com a nossa taxa Selic e, obviamente, o que você acha que deveria acontecer com a nossa taxa Selic? Comenta aqui. Um abraço, até a próxima.